Então eu vou explicar um pouquinho qual é a diferença da posição de bruços do bebê acordado e a posição de bruços do bebê dormindo. Então existe essa diferença na hora que você for escolher e colocar o seu filho na posição, de bruços. Então a gente tem a famosa, que é o tummy time, que é muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande marco de desenvolvimento, na vida do bebê, que é a famosa posição de bruços, é o tempo de barriguinha, traduzindo a questão do tummy time. E os benefícios, eles são inúmeros na hora que a gente coloca o bebê de bruços. Então, quanto mais cedo você colocar o seu filho de bruços, mais fácil vai ser essa adaptação e essa aceitação. O que muitos pais reclamam e falam comigo, nossa, meu bebê chora tanto, chora muito quando eu coloco ele de bruços, ele não gosta. E a questão do bruços, ele vai impactar por conta dessa adaptação. Então o bebê, na hora que a gente, que ele nasceu, que ele está em contato com os pais, com os cuidadores, é importante a gente movimentar e dar essa possibilidade de posição para o bebê aprender aos poucos essa forma, essa nova forma de estar posicionado, porque acaba que o bebê fica muito no colo por conta da amamentação. O colo ele é fundamental para a segurança, para o desenvolvimento, emocional dessa criança. O colo é o apego, o colo é algo que realmente o neném precisa ter esse cuidado inicial. Então o colo ele tem o seu objetivo, ele tem os seus benefícios, e não vai eliminar também os benefícios do bebê também estar numa posição diferente sem ser a do colo, para poder ter a questão do desenvolvimento que ele vai conseguir nessa posição de bruços. Então a gente tem duas vertentes aí. A vertente do colo, que ele é importante, ele é necessário para o bebê precisa sim, da gente fala da criação do apego, mas também ele precisa ter o seu momento sozinho para descobrir o mundo, para ele explorar, para a gente montar realmente um ambiente, oferecer um ambiente para que o bebê se desenvolva. Isso é muito importante, Então, a posição de bruços eu vou explicar cada detalhe, qual é realmente a função do bruços e no que ela vai impactar no futuro dessa criança, no que a gente vai conseguir de conquista nessa posição de bruços. Então, normalmente, quando o bebê nasce, ele nasce um bebê molinho, mais hipotônico, mais molinho, e a cabeça é a parte do corpo mais pesada para o bebê. Então, quando o bebê ele fica na posição de bruços, ele tem o que? O peso maior da cabeça para sustentar. Então, às vezes ele chora por essa mudança de plano e ele tem um esforço de se manter ali naquela posição. Então, a gente precisa ter um processo adaptativo para o bruços, para ele aceitar melhor essa posição. E claro, a gente não deve forçar, não deve deixar o bebê estressado, Se o bebê chorar, é uma forma dele estar se comunicando, mostrando que ele não está bem naquela posição, e aí a gente vai dar um tempinho, a gente tira da posição, e aí depois que ele acalmar, a gente volta, refaz novamente aquele momento, a gente repete para poder o bebê ir acostumando. Então ele precisa se adaptar, tudo para ele é uma novidade. Ele está descobrindo tudo, descobrindo o ambiente, o som, toda a parte sensorial do bebê. Ela está muito sensível, então a gente vai mostrando, apresentando, uma nova forma dele conseguir estar ali construindo esse momento de desenvolvimento. Então, o bruços ele é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, isso a gente já tem que deixar isso bem claro. E na posição de dormir, a gente não vai optar na posição de bruços, por conta da síndrome da morte súbita. Então, bebê acordado, estímulo na posição de bruços. Bebê dormindo, barriga para cima. Então, essa é a diferença
que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Então não fiquem com medo de colocar o bebê de bruços. É importante, é necessário, o bebê ele realmente vai ter um desenvolvimento na hora que você coloca na posição de bruços. Tá, Dani, quando que eu tenho que começar a colocar o bebê de bruços? Já posso colocar depois do nascimento? Eu tenho que esperar? Então, a recomendação é que você já coloque o bebê de bruços já nos primeiros dias de vida. Até mesmo para poder o bebê ir se acostumando com esse novo plano. Então, não precisa colocar o bebê diretamente no chão. Você pode ter uma posição adaptativa, né? A gente fala gradual. Como? Você pode colocar o bebê de bruços no seu peito. É uma posição de bruços. Ele tá aqui, ó, pele a pele com você. Ele tá em contato, ele tá seguro. Então essa posição de bruços vai deixar o que o bebê vai acostumando e sentindo o batimento do seu coração. Então ele acaba tendo, né, esse aconchego na posição de bruços. E aí com o tempo a gente vai pedindo para colocar no chão. A cama, ela não é bem-vinda para treinar a posição de bruços. Por quê? Porque o colchão é molinho, ele afunda. Então o bebê ele não sente realmente, não tem aquela percepção corporal do peso do corpo real na posição de bruços. Então a posição que você vai colocar, o local que você vai colocar o bebê é no chão. Então esses tapetes, né, são tapetes específicos para estímulo do bebê. Esses tapetinhos eles são ótimos, fácil limpeza, né? Você pode dobrar e colocar em qualquer lugar, ele não vai ocupar um espaço tão grande, então é muito prático. Ou aqueles tapetes de EVA, ou você vai dobrar um edredom em várias partes para poder fazer um apoio mais rígido, mais firme para a gente colocar o bebê de bruços. E aí tem pais que falam assim, ah, nossa, mas o bebê já está incomodado, ele não está tranquilo nessa posição. Então a gente pode começar colocando, por exemplo, o bebê apoiado em uma almofada, um travesseiro, na almofada de amamentação, é uma opção também, colocar o bebê, né, apoiado na almofadinha de amamentação. Então é uma forma transitória. Posso colocar também na minha perna, né? Então eu posso colocar o bebê aqui, ó, na minha perna para ele ir acostumando na posição de bruços, e aqui eu tô em contato e aqui ele vai se sentir mais seguro. Eu posso também colocar naquela posição clássica, né, para alívio de cólicas no braço. Posso usar a bola de pilates também para colocar o bebê. Então existem várias formas para poder o bebê ir acostumando com a posição. Então o importante é colocar esse estímulo durante a sua rotina diária com o bebê, né? E o momento que o bebê vai receber essa posição, que a gente vai estimular, é o momento que ele está mais tranquilo. Exemplo, o bebê está mais espertinho, está mais ativo, ele não está com sono, ele não está com fome, ele não acabou de mamar. Então são essas três condições que a gente vai evitar colocar o bebê de bruços. Se ele está com fome, ele está incomodado, ele vai chorar, ele vai reclamar. Então não é bem-vindo esse momento. Se ele está com fome, ele, né, fome ou sono, ele também não está naquele momento que ele vai receber de uma forma tranquila esse estímulo. Então nem com fome nem com sono. E aí depois de mamar, o que vai acontecer? Eu vou movimentar, vou fazer uma pressão no estômago, o bebê vai regurgitar, ele vai jogar todo o mamar para fora. Então também não é interessante. Então você vai escolher nesse meio tempo entre o mamar, o dormir e o não sentir fome. Então é breve, porque se você escolhe a livre demanda, o tempo de mamada ele é curtinho, né? Então acaba que você não vai ter uma janela muito longa, né, de longa duração para escolher esse momento. Então observou que o bebê tá ali interagindo, rindo um pouquinho, mais felizinho, sem reclamar, é a hora que você vai colocar o bebê de bruços. Então escolha um tapete, um tatame, que você tiver na sua casa para colocar o bebê de bruços. Tem um tapete de ginásio, que a gente chama ginásio de bebês, que é um tapetinho que tem vários estímulos sensoriais,
que ele tem também um tecido mais molinho, tem um tecido de seda e depois tem um camurça, que tem uma variação grande de texturas. Esse tapetinho ele é fantástico, tanto para estímulo de bruços quanto para estímulo de barriga para cima, porque ele tem um arco e tem móveis. Então, esse tapete, ele é perfeito para você treinar a posição de bruços também, porque tem o estímulo visual, tem um estímulo auditivo, tem um estímulo tátil. Então, se você associar a posição de bruços com a parte sensorial, a parte do sentido que também o bebê vai desenvolvendo ao longo do tempo, perfeito, você vai associar 2 em 1. Então esse tapetezinho, aquele quadradinho que tem os arcos, eles são maravilhosos para você treinar a posição de bruços. Tem também umas almofadinhas que coloca, que já vem pronto, né? Um tapetinho de apoio, não sei se vocês conhecem, que tem uma almofadinha que coloca aqui no peito e um brinquedinho de estímulo na frente. Também é bem-vindo. Lembrando que a posição de bruços que a gente vai chegar até o objetivo final é reto no tapete para o bebê explorar o máximo que ele puder ao seu redor. Quando a gente coloca o bebê de bruços, a gente dá condições para o bebê se movimentar. Então, se a gente coloca, por exemplo, um brinquedo, vou escolher um brinquedo aqui, na lateral do meu bebê, eu vou usar o tapete para demonstrar melhor para vocês perceberem. Então, se eu coloco o meu bebê de bruços e eu coloco um brinquedo na lateral ou na frente ou do outro lado, o bebê ele vai ter a curiosidade de olhar para um lado, olhar para o outro. Nesse momento ele vai estar levantando a cabeça, fortalecendo a musculatura do pescoço, da cervical. Ele vai estar fortalecendo, né, toda a musculatura também dos ombros, dos braços, e aí ele vai ter o quê? O estímulo de pegar o material. E com isso ele vai levantando o braço, ele vai ganhando força nos braços, ele vai apoiar a mão fazendo um arco na palma da mão e isso vai ajudar ele a trabalhar as habilidades motoras finas. Então, olha só, né? Só o pouco que eu mostrei aqui, o tanto de benefício que a gente está trazendo para o bebê. E no momento que ele está de bruços, que ele levanta a cabeça, ele vai ter o quê? Um auxílio no controle dessa cabeça. Lembra que eu falei que a cabeça é mais pesada? Então, no momento que levanta a cabeça, ele faz essa hiperextensão, ele vai conseguir ter o controle da cabeça. E isso é fundamental para o bebê se organizar. Então, ele vai ter esse apoio do antebraço no chão e com isso ele vai se desenvolver. Esse desenvolvimento vai ajudar para o próximo passo, que é virar para um lado, desvirar para o outro. Então, você percebe que a posição de bruços é a base para o bebê se desenvolver, para ele se movimentar, para ele deslocar. São as futuras marchas, né? Então, a gente tem a marcha do rastejar, a marcha do engatinhar. Então, se eu não tenho uma base boa na posição de bruços, o bebê ele vai ficar limitado e ele não vai ter um desenvolvimento por completo. Então, você colocando o seu bebê de bruços, você está favorecendo que ele se desenvolva, que ele realmente tenha uma base para começar a se movimentar. E outro, você está estimulando o bebê a conhecer ao seu redor. Então, ele está interagindo com o ambiente. Isso é fundamental também para a parte cognitiva, para a parte social. Então, ele vai estar em contato com um mundo diferente. Não, se você deixar o bebê o tempo todo deitado, olhando para cima, sem ter uma interação, não vai ter realmente o mesmo resultado final. Então, o bruços dá condições para o bebê explorar, vivenciar situações diferenciadas. E isso é importante para as conexões neurológicas do bebê, né? Para ele realizar sinapses. Então, o bruços dá essas condições. Então, faça mesmo, coloque o bebê de bruços e o tempo você vai regulando. À medida que o bebê vai aceitando, você vai deixando. Se o bebê começar a reclamar muito, você para e aí no outro dia você recomeça.
Então, à medida que o bebê vai aproveitando esse momento, que ele vai descobrindo, ele vai aceitando ficar mais tempo na posição de bruços. Fora que é uma posição super segura também, você está no chão com o bebê, ele está explorando e você consegue fazer algumas tarefas de casa, isso é importante, por mais que você deixe o bebê pertinho, você está supervisionando, mas você consegue fazer alguma coisa em casa, alguma coisa, algum trabalho prático, rápido, mas sempre de olho no bebê. Isso é importante, porque o bebê começa a virar, começa a desvirar, né, de uma hora para outra. Então a gente tem as fases do desenvolvimento do bebê que ele vai adquirindo essas aquisições motoras, né? São muito importantes. O quadril também, no momento que o bebê está de bruços, ele vai ter o estímulo, né, de mexer a perninha e ele vai descobrir que quando ele toca, para poder ele ir aprendendo a conhecer o próprio corpo, ele vai tendo o domínio do seu próprio corpo. E isso vai ser relevante demais para ele se desenvolver, para ele realmente fortalecer a musculatura para poder ajudar tanto no rastejar, né? Daqui a pouco no próprio bruços ele vai começar a ter uma movimentação de giro para um lado e para o outro, que é o reloginho, né? O pivoteio, então ele vai conhecer, ele vai começar a ter interesse de pegar os brinquedos e ele vai utilizar o corpo para mudar de lado. Então essa lateralidade é fundamental também para o futuro do bebê. Até para ele poder aprender a sentar, eu vou precisar dessa musculatura para poder ele ter a sustentação do tronco. Então, o bruços, ele é fundamental porque vai sendo assim, ó, gente. Começou a adquirir ali a adaptação da posição e explorando, ele vai se desenvolvendo e aí não para. Então, proporcionar um ambiente seguro para o bebê se desenvolver, essa é realmente o grande segredo, né, para o bebê ter realmente um sucesso, né? Outro benefício importante são a questão dos gases, das constipações, né? Os bebês têm muitos gases nesse início, então no momento que ele está de bruços, ele tem essa compressão e isso alivia muito, então ele solta muito pum, ele consegue aliviar, né, as cólicas, e isso vai ajudar também nessa parte gastrointestinal. Fora isso, a gente tem também a questão da cadeia posterior sendo fortalecida e o bebê vai tendo um alinhamento postural, né? Então, esse alinhamento postural vai dar essa segurança e esse tronco fortalecido para o bebê. Então, ele vai alcançar brinquedo, ele vai conseguir ter mais força, né, nos membros superiores, nos membros inferiores e fortalecendo bem essa musculatura da coluna. E o bebê que fica muito deitado, ele fica realmente muito paradinho numa mesma posição, a gente tem a assimetria da cabeça. Então existe a síndrome da cabeça chata, da cabeça amassadinha. Então quando o bebê está de bruços, ele não tem essa chance dessa síndrome. Então a gente consegue prevenir essa plagiocefalia, que atualmente a gente tem tido muitos casos por conta disso também, pela realmente a posição por longa duração na posição deitada. Então isso vai prevenir toda essa questão, né, da plagiocefalia, que realmente aí tem que procurar, né, um tratamento, aí a gente vai ter que realmente trabalhar em cima dessa assimetria, que isso também vai ter uma consequência para o futuro do bebê, né? Então às vezes até um atraso mesmo no desenvolvimento por conta dessa assimetria. Então é importante trabalhar a posição de bruços para o bebê se desenvolver de uma forma saudável. Quem já teve filho sabe que o bebê no chão, o bebê não para, ele é mais ativo, ele é mais esperto, ele consegue realmente se desenvolver e se deslocar no tempo correto. Então a gente acaba evitando o atraso no desenvolvimento da criança. Então, lembrando, colo é maravilhoso, é necessário, mas o bruços também é. Então tentem dividir o tempo nos dois, né, nos dois momentos da vida do bebê, né? Então a gente realmente precisa estimular o bebê nesse sentido. Então é isso. Vou abrir agora para as perguntas. É importante a gente tirar dúvidas em relação ao bruço, lembrando que você precisa escolher um momento que o bebê esteja tranquilo para poder ele não ter o estresse. Não é obrigatório o bebê ficar lá chorando porque ele precisa ficar na posição de bruço. Então existem várias
transições e adaptações para o bebê aceitar essa posição sem ser de uma forma estressante, né? Então tem que ser um momento prazeroso, tem que ser um momento bom para a família e curtir esse momento. Então tem como cantar musiquinha, oferecer brinquedos, trabalhar para ser um momento que o bebê realmente goste de participar dessa atividade, que isso vai desenvolver bastante o bebê. Bom, então agora a gente vai abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui. Olá, tem um bebê especial que ficou 6 meses internado, usa sonda gastro e usava traqueostomia. Hoje tem 3 anos e não senta ainda. O que posso fazer? Ele já fez físio também, aquelas mesas de atividade. Importante você voltar realmente ao estímulo que o bebê precisa. O bruços é muito importante, então precisa colocar ele de bruços, estimular de forma com material, né, de visual, estímulo visual, de brinquedos com cores mais vivas, brinquedos que tem os estímulos auditivos, cantar, bater palma, estralar os dedos. Então, a posição de bruços para o seu bebê, ele vai ajudar a fortalecer o tronco, a cadeia posterior, para ele ganhar força para começar a trabalhar, né, o sentar. Então, o sentar depende da base da posição de bruços. Então, trabalhar, voltar realmente ao início de tudo para poder preparar esse bebê para as próximas posições, né, e as fases do desenvolvimento, tá? Então, as mesas, não só a mesa de atividade, o bebê precisa ser estimulado de bruços, sim, né? Bom, tem mais uma continuação aqui da pergunta, né? Com assento giratório ou bumbo e o jumper, tá? O bumbo, ele vai ajudar sim, é um acessório para complementar, mas ele não é um item prioritário. A gente não vai usar o bumbo como se ele fosse algo que eu preciso ter o bumbo para o meu bebê, por exemplo, sentar. Não, eu preciso trabalhar primeiro esse fortalecimento da coluna, eu preciso colocar o bebê sentado com apoio e sem apoio, para o bebê treinar até a questão da segurança, se ele for cair para um lado e para o outro, ele precisa ter esse reflexo, né? Ele precisa confiar nele, que ele vai conseguir controlar o seu próprio corpo. Então a gente orienta estimular, né, a posição sentada, evitar tantos acessórios, né, como o bumbo. O jumper 1 eu não sou a favor, não recomendo. O jumper 1 é aquelas cadeirinhas que o bebê senta e fica, né, saltitando, ou então ele fica mesmo pendurado, não vai estimular. Então, o próprio corpo, ele, sem acessórios, você já tem total condições do bebê ir aprendendo a controlar o seu próprio corpo e ser estimulado da melhor maneira possível, com mais eficiência, tá? A banheira é excelente, tá no dia a dia do bebê, como você tá comentando, né? Pode colocar bolinha, então já tá no estímulo do sentar aqui, então isso vai ser também adequado, mas lembrando, eu preciso trabalhar mais no chão, bruços, para deixar esse bebê, né, mais fortalecido para sustentar a cabeça, para sustentar o seu próprio tronco, para utilizar os membros, para poder dar condições para o bebê se deslocar. Bom, vamos lá. Perguntinha da Cris. Dani, minha bebê de 4 meses vira sozinha de bruços há semanas, mas não consegue desvirar sozinha. Deixa eu ver se tem mais aqui. Como posso estimulá-la? Bom, ela já tá virando, então isso já tá ok, tá no tempo ótimo, né? Então, a partir de 3, 4 meses, o bebê já começa a ter os primeiros sinais de rolar, né? Ele vai estar virando, então ok, tá ótimo. Agora, o desvirar já é a próxima fase, e aí a gente vai treinar o desvirar, né? Utilizando os brinquedos, colocando o brinquedo, né, para um lado que você quer virar, para poder a gente ir trabalhando o desvirar. Então, se o bebê tá correto, tá na fase ok, tá certíssima, tá no processo. Então, se a gente tem o bebê, né, que ele virou, então aqui, né, você tá explicando que já tá na fase de
Rolou, ok. Agora aqui, eu tô de bruços, como eu vou fazer para desvirar? Eu vou passar a mão para frente, dar um apoio pro bebê, mostrar o brinquedo e estimulando o brinquedo, e aí com o tempo ele vai estar preparado já, ele vai dar o sinal e aí vai desvirar. Você vai mostrar para ele o caminho, mas vai deixar o bebê ficar pronto para poder desvirar. Então, seu bebê agora está na fase do rolar, ele não está na fase do desvirar. Então, com o tempo, ele vai aprendendo também a desvirar e colocar no chão para poder o bebê se autorregular, controlar e ter a necessidade de virar para um lado e para o outro. Acho essa posição muito importante para o bebê, inclusive para prematuros, principalmente para prematuros, Giovana. Isso mesmo, a posição de bruços é a base de tudo. Então tem que ficar trabalhando nessa posição até o bebê, ele mesmo. A posição de bruços vai dar possibilidades para o bebê, para fazer tudo. Virar, desvirar, rastejar, né? Você vai deixar, Fabiana, o tempo que ele aceitar. Então, se tá prazeroso, ele não tá chorando, ele não tá reclamando, mantém ele de bruços e aí você vai ter as estratégias de manter esse estímulo com brinquedos, com palmas, com música, com estralar dos dedos. Você vai poder imitar também, você vai fazer da mesma forma, o movimento, o bebê imita. Por exemplo, casa que tem animais, cachorrinho, gatinho, os bebês têm uma facilidade maravilhosa para rastejar, para engatinhar, porque ele está imitando o animal, então é um excelente estímulo. Então, colocar de bruços e trabalhar em cima, né, desse estímulo positivo, ok? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais dúvida em relação à posição de bruços? Lembrando que eu falei no início, não pode colocar o bebê de bruços quando ele tá com sono, quando ele tá com fome e depois que ele mamou, tá? Então o momento é entre essas janelas, do momento que o bebê tá mais pertinho, que ele tá mais tranquilo, que ele tá mais ativo, a gente aproveita para estimular. Um detalhe importante, quem optar em fazer a Chantala, a massagem para bebês a partir de 1 mês, é uma excelente atividade para colocar o bebê de bruços. Porque na hora que vai virar para fazer a massagem, né, nas costinhas, ali nas pernas, você vai ter o movimento e esse é a posição que o bebê vai ficar de bruços para você realizar a massagem. Então é uma ótima opção também, a Chantala ela é diária, então entra na rotina. Então é um momento que você também vai colocar o bebê de bruços. Então aproveita, o bebê tá ativo, tá tranquilo, coloca ele de bruços, estimula, né? Traz os brinquedos, coloca os brinquedos em várias posições, na frente, nas laterais, para o bebê poder movimentar bem o tronco, fortalecer, e isso vai dar, né, todo uma base para ele se desenvolver, explorar mais o espaço e aí se deslocar. Tem bebê que, por exemplo, às vezes não rasteja, ele vai rolando para poder pegar o brinquedo que ele quer, né? Então é uma forma também dele estar usando o seu próprio corpo. Então ele tem total domínio do corpo e ele sabe o que está fazendo. Então isso é cognitivo, motor, né? E ele está ali querendo integrar socialmente com aquela ação. Ele está realizando um objetivo, né? E está sendo cumprido. Tem mais uma pergunta aqui. Minha bebê de 4 meses vira de bruços enquanto dorme. Tem perigo? Caramba, Cris, realmente eu vou te dizer, no momento que chegou nessa fase que o bebê vira de bruços durante a madrugada, é o desenvolvimento. A gente não pode parar esse desenvolvimento, tá ok, tá no tempo, tá fazendo. Mas os pais vão ter que ficar mais em alerta, sim. Então, no momento que ela virar de barriga né, de bruços, tá dormindo, você vai escutar ela balbuciar, você vai escutar ela conversar ou até mesmo reclamar porque já cansou da posição. Você tem que ir lá, desvirar e colocá-la de barriga para cima, tá? Então, só a partir dos 6 meses é que você pode relaxar, mas entre essa fase de 4 meses até 6 meses, você tem que ficar em alerta, sim. É importante você prestar atenção, tá? Porque às vezes o tempo que o bebê
fica, às vezes ela não aguenta mais, não resiste por conta da força que ela ainda não tem, né, total, e ela não sabe desvirar. Agora, no momento que ela aprender a desvirar, aí você pode relaxar, tá? Então é isso. Se ela já desvira, fica tranquila. Esse é o ponto. Se ela não desvira, você tem que ficar realmente atenta, tá bom? Mais alguma dúvida? Estamos já chegando no final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema realmente relevante para o desenvolvimento do bebê. E não tenham medo, coloquem o bebê de bruços, só não coloquem enquanto o bebê estiver dormindo. Enquanto ele está acordado, é válido demais. Vocês vão ver o desenvolvimento dessa criança quando ela está no chão. A criança vai desenvolver no chão. Quem quiser participar do meu Telegram exclusivo, se inscreva no link da bio para você ficar, né, receber informações relevantes, fresquinhas, tudo ligado à maternidade. Tem mais uma pergunta aqui. Boa noite, a Bárbara. Minha bebê de 9 meses vira de bruços durante a madrugada. Às vezes ela tinha acabado de mamar. Importante, Bárbara, ter um tempinho, né, para poder ela fazer um pouquinho da digestão. Mas como sua bebê já tá com 9 meses, ela vira e desvira, então não tem problema algum. Só a questão realmente de ter acabado de mamar, ela pode regurgitar, né? Então, dá um tempinho antes dela virar de bruços, depois da mamada. Então, espera um pouco ela fazer um pouquinho de digestão para poder colocá-la de bruços. Um detalhe que eu esqueci, que é importante falar, é sobre os bebês que têm refluxo. Como é que eu vou estimular o bebê que tem refluxo da posição de bruços? Porque isso, né, volta, dá aquela azia, queima, incomoda. Se você for trabalhar com o bebê no estímulo na posição de bruços, você tem que inclinar o bebê. Então, se eu for colocar o meu bebê de bruços com refluxo, tanto de barriga para cima quanto de barriga para baixo, eu tenho que inclinar o tronco, né? Então, eu tenho que deixar o bebê mais inclinadinho. Então, aquelas almofadas anti-refluxo que coloca embaixo do colchão no berço, são também bem utilizadas, né? Então, dá para estimular e aí a gente não vai ter realmente o bruços na superfície reta, porque vai incomodar e o bebê vai chorar muito. E às vezes você não acha que ele está chorando porque não gostou da posição, mas não, porque está desconfortável. Então é inclinar o tronco do bebê para poder não voltar. E aí a gente consegue, né, ter o estímulo, coloca um brinquedo na altura dos olhos, e aí você começa a estimular. A gente pode colocar brinquedos auditivos, brinquedos, né, que tenham barulhinho ou mesmo som, ou mesmo as cores mais vivas para poder estimular, tá? Então é uma opção tanto de barriga para cima quanto de barriga para baixo, a posição de bruços. A gente tem que inclinar o bebê para ele ficar mais confortável na posição, ok? Maravilha, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. E na quinta-feira nós vamos ter mais uma live aqui, amanhã eu vou divulgar o tema. Beijo grande, não se esqueçam de se inscrever no Telegram, né, no link da bio. Beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira, foi um prazer enorme ficar aqui com vocês hoje nessa live. Tchau, pessoal!